a lei do Senhor. Segunda coisa é exatamente cumprir com a lei do Senhor, não é? Isso aqui é importante, buscar e cumprir, não é? Buscar e cumprir. O salmista dizia assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, não é? E a buscarei. Então, veja só, aqui a primeira coisa é buscar a lei do Senhor, a segunda coisa é cumprir com a lei, e a terceira coisa, ensinar, não é? Ensinar. Então, eu só poderei ensinar se eu aprender. Se eu não aprender, o que vou ensinar? Não é? Exatamente por isso que existem muitas pessoas ensinando coisas erradas, porque não aprenderam coisas boas. E nós estamos aqui para aprender coisas boas, para transmitirmos coisas boas. Amém? Então nós queremos deixa eu ver se nós temos pelo menos aqui um corinho urinário aqui, não é? O Abner vai cantar aqui, e um ou dois já está aí, né? Já vem chegando agora. Está aqui alguns dois corinhos aqui do nosso urinário, e está chegando. Mãe de Deus está aí? Mãe de Deus, dê louvor ao Senhor aqui, Mãe de Deus. Glória a Deus. Temos o urinário, quiser cantar o urinário, canta o urinário. Muito bem. Vamos louvar a Deus. Já estaremos passando o microfone para o pastor Henrique. Em verdade.
que tomasse assento aqui nessas bancadas aqui da frente. Todos os professores da sede, das congregações, tomasse assento aqui mais na frente um pouco. Sim. Porque esse lado aqui é bem melhor, né? Não está na sombra. As irmãs estão tão acomodadas ali, né? Fiquem aqui, na sombra. Pode ser aqui os nossos educadores. Tome essa posição aqui, viu? Fica bem mais à vontade. E ficarem mais presentes. Glória a Deus. Os irmãos professores que forem chegando aí, os irmãos encaminhem para cá, ficar bem aqui mais perto, e convidamos os irmãos que estão lá atrás para se aproximarem mais, virem mais perto aqui, ficarem bem perto. Muitas bancadas aqui, e dizendo aos irmãos que nós estamos sendo filmados, viu? Você vai aparecer na televisão lá em Imperatriz. Então vocês fiquem mais perto, viu? Depois os irmãos poderão ver também o DVD que vai ser filmado. Isso é bom, é importante. Então, meus irmãos, nós queremos passar o microfone e vamos fazer uma oração apresentando o nosso preletor, nosso palestrante nesta manhã. Eu convido o irmão Abiné para vir fazer esta oração em nome do Senhor. Senhor Deus, meu Pai, nesta manhã, Jesus amado, nós aqui estamos mais uma vez, Deus, te apresentando o teu Filho, Deus, que irá ministrar a tua palavra nesta manhã. Meu Deus, usa ele de uma forma especial nesta manhã. Abençoa poderosamente os teus filhos, professores que estão, os alunos, meu Deus, quem faz parte da escola bíblica dominical, que nesta manhã possa ser aqui umas vidas transformadas, renovadas, mudadas, Deus, através da tua palavra. Meu Deus, nós queremos ver frutos neste trabalho, nós queremos ver a tua escola, Deus, 100% melhor, Pai. Fique conosco nesta manhã e usa o teu filho nesta manhã para transmitir o que tu queres falar conosco, ó Deus. Nos ajude e nos abençoe nesta manhã, por nome de Jesus. A paz dos teus irmãos. Vamos tomar com a direito. Alguns vão tomar café, né? Vamos falar de novo. A paz dos teus irmãos. Eu que estou rouco, né? Quase sem falar. Ontem nós nadamos na poeira, nós nem passamos por cima, passamos debaixo da poeira. Está tão alta a poeira na estrada, nós passamos debaixo. E a garganta ficou bem ruim. Bom, irmãos, nós hoje vamos falar mais especialmente agora de manhã para os professores. Mas quem não é professor, lembre-se de uma coisa: você não é professor hoje, amanhã ninguém sabe, né? Porque aquele que entrega a sua vida a Deus, ele não sabe o plano de Deus para ele, na maioria das vezes. Quem sabe daqui a um mês você já é professor, uma professora da escola bíblica dominical, às vezes professor de crianças, às vezes de adolescentes, às vezes de juvenis, às vezes de adultos, às vezes de idosos, ninguém sabe, né? Então, toda coisa que nós pudermos aprender dentro da palavra de Deus é muito bom, porque nós não sabemos o futuro, nós não sabemos o que Deus tem reservado para nós, nem para amanhã nós não sabemos, mas Ele sabe. Então é bom sempre você abrir o coração para as coisas de Deus, recebendo como alguma coisa de proveito para você, para o seu futuro. Nós vamos ler uma palavra para nós
iniciarmos, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15. Está entre Gênesis e Apocalipse. Você vai achar rapidinho. Ajudou não? Então está entre Mateus e Apocalipse. Ajudou? Está pertinho de Hebreus. Ajudou mais ainda. Ao índice, vai lá, corre lá no índice e acha lá. 1 Timóteo, você vai achar lá, página tal. Pronto. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Mas um versículo antes, 2 versículos antes, vamos começar a ler aqui. Versículo 12: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes foi blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então, cada crente deve saber o seguinte: quando você é colocado para ser professor da escola bíblica dominical, você foi colocado no ministério. Não quer dizer que você, agora você é pastor, é evangelista, presbítero, diácono. Não é esse tipo de ministério que eu estou falando. Eu estou falando de um ministério muito importante na igreja, que é o ministério do ensino. Você sabia que para o crente o ministério mais importante que existe é o ministério do ensino? Se você olhar para pessoas que não são crentes, o mais importante ministério da igreja é o ministério de evangelista, evangelizar, ganhar almas. Mas quando essas almas chegam à igreja, aí a igreja precisa, o maior ministério que existe agora é de ensinar essas pessoas que estão chegando. Se essas pessoas ficarem sem ensino, o que vai acontecer com elas? Elas vão se desviar, ou vão ficar raquíticas, vão ficar a vida inteira crianças, meninos do entendimento, não vão crescer espiritualmente. Por quê? Porque eles não sabem o que são os direitos, deveres, não sabem os juízos sobre aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Então olha só, muita coisa você não sabe e é direito seu, mas você não sabe, então você não toma posse. Seria, por exemplo, se você receber aí uma fazenda de presente, morreu um parente seu muito rico, com uma fazenda muito rica, mas só que ele mora lá no Mato Grosso, e você está passando uma necessidade terrível, você não tem nem casa para morar, mas você não sabe que seu parente morreu e deixou para você uma fortuna, então você continua passando necessidade, não é? Veja só, uma pessoa muito rica passando fome às vezes, porque não sabe que é rica. Assim também é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Deus tem tantas bênçãos para nós, tanta riqueza espiritual. Gente, o problema é que nós olhamos para as coisas materiais e consideramos as coisas materiais mais importantes que as espirituais. Mas o dia que você enxergar a realidade no reino que você não está vendo, porque a gente enxerga muito o reino que nós estamos vendo,
mas você precisa enxergar o reino que está acima desse reino. Nós fazemos parte agora do reino de Deus. Reino de Deus, você não precisa ter dinheiro para ser importantíssimo no reino de Deus. Você não precisa ter um monte de diplomas de teologia para ser importante no reino de Deus. Você não precisa ter uma posição social elevada para ser importante no reino de Deus. Nada disso. O reino de Deus é espiritual. E no reino de Deus, se você ler um capítulo da Bíblia, você entende muito melhor do que aquele que não vive no reino de Deus. Pode a pessoa estudar a vida inteira, pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, e ela vai ler aquele capítulo da Bíblia e não vai compreender. Porque aquele que vive no reino espiritual, ele discerne bem, entende bem as coisas do reino do Espírito. E aquele que vive aqui no reino material, que dá super valor às coisas materiais, às coisas humanas, ele não compreende as coisas de Deus da maneira que deveria entender. Então veja só, Paulo aqui diz então que Deus colocou você então no ministério porque olhou para você e viu uma possibilidade em você. Às vezes você não é professor ainda, está aqui hoje, mas Deus está olhando para você, vendo a necessidade da igreja, e Ele está preparando outros professores. Não são os mesmos professores que vão dar aula a vida inteira, nem para sempre. Deus está procurando pessoas que abrem os seus corações e diz para Deus: eu quero, eu me disponho, eu me coloco à sua disposição para fazer o que o Senhor deseja fazer através de mim. E talvez seja exatamente isso a sua função na igreja futura, que é ensinar a palavra de Deus. Bom, quantos estão aqui que são professores? Levanta a mão para saber quais são os professores. Temos aqui, né? Esses professores que estão aqui são todos da cidade. Tem alguém de outra cidade? Não, né? Só da cidade. E quem está aqui que ainda não é professor, mas gostaria de ser professor? Quem não é professor e gostaria de ser professor? Olha lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem uns 8 aí, viu? Uns 8 que querem ser professor. Por quê? Já sentiram de Deus uma chamada de Deus, uma orientação de Deus, um direcionamento. Já é o Espírito Santo trabalhando lá dentro. Aí o que a igreja tem que fazer? Tem que pegar essas pessoas que desejam ser professores e já começar a ensinar como ser professor, né? Ensinar aí a maneira do professor age, o que ele deve fazer, onde deve buscar conhecimento, né? Ele vai ter aí livros, a igreja deve ter uma biblioteca, montar uma biblioteca, pega livros. Tanta gente por aí que tem livro em casa, nem vê. Aí traz para a igreja de forma como a biblioteca. Aqueles que querem estudar, pegam o livro, ou levam para casa, ou estudam de vez, montam uma biblioteca. Aí você vai ler, você precisa estudar. E não é só a Bíblia. A Bíblia é o principal. Você precisa ler a Bíblia toda e pelo menos umas 10 vezes, até você pegar aí a noção do que é realmente a cronologia bíblica, quando aconteceram as coisas, né? Quem são as pessoas mais importantes que se destacam na Bíblia, quais são as pessoas que são aí tipos de Cristo. Então você vai aprendendo, vai lendo a Bíblia e vai, de repente você vai aprendendo, vai ligando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então você vai aprendendo essas coisas. É preciso então que você seja treinado. Ninguém nasce sabendo. É preciso ser treinado, é preciso aprender.
E o professor, na classe de uma pessoa que quer ser professor, o professor deve dando a oportunidade. Ó, esse tópico aqui, número 3, domingo que vem você estuda, domingo que vem é você que vai dar esse tópico aqui. Então o professor deve treinar um substituto, um auxiliar. Se você adoecer, quem é que vai dar essa aula? Se você, de repente, mudar de cidade, você já pensou chegar ao final do ano, aí chegar o superintendente da escola bíblica dominical ou o diretor e perguntar assim: tem alguém na sua classe que pode ser professor?